Já começou a campanha de prevenção e orientação sobre AIDS e sífilis. Durante todo o mês, testes rápidos serão intensificados em vários pontos da cidade. Olha, quanto mais precoce o diagnóstico, no caso da sífilis, mais precoce a cura e no HIV o controle, né? É assim que a gente acha que vai controlar a epidemia do vírus, né? Você gosta de esportes radicais? Tem uma turma que adora adrenalina e tem trazido diversos prêmios para Votuporanga. Prêmios, assim, muitos. Eu acho que devo estar hoje com umas 400 provas no currículo. Esse ano consegui fazer uns resultados melhores e acabei o campeonato em terceiro. E também consegui ser campeão mineiro esse ano. E claro que não poderia faltar votuporanguense. Votuporanga está em festa. O CAV é o grande campeão da Copa Paulista, consegue seu troféu mais importante e deixa a região toda cheia de orgulho. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. O TVU Jornal Segunda Edição já está no ar. Boa noite, e aí, tudo bem com o pessoal de casa? A sensação é que a festa deste domingo ainda não acabou, né? E não é por menos, a equipe do Votuporanguense conseguiu o título inédito da Copa Paulista, o que fez que muita gente parasse na frente da telinha para acompanhar cada lance e que depois juntasse aí para receber o time no fim do dia. É campeão! A festa pela conquista inédita da Copa Paulista começou na arena mesmo, nas mãos a taça mais cobiçada do campeonato. Comemoração que se estendeu por horas e já em Votuporanga ainda muito mais festa. Os jogadores foram recepcionados pelos torcedores já na entrada da cidade. E depois, em cima de um trio elétrico, passaram por diversos pontos de Votuporanga. E para todos os cantos, claro, muita alegria. Tem que comemorar mesmo, né? O Léo Caporalini, ainda nessa edição do TVU Jornal, vai falar com a gente sobre essa vitória, detalhes do jogo e também falar um pouquinho do que vem por aí, né? Depois da Copa Paulista. Vamos dar um pouquinho de assunto? Na sessão da Câmara de Vereadores de hoje, que já começou, os parlamentares devem analisar pelo menos 6 projetos. 2 projetos são de autoria do Poder Executivo. Um deles prevê a criação do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal no município de Votuporanga. O outro estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro do ano que vem da Prefeitura. Os demais são de autoria dos vereadores Emerson Pereira, Vilmar da Farmácia, Serginho da Farmácia e Chandelle Protetor, sendo que todos prevê denominação de ruas ou áreas públicas, como da Reserva Ambiental Damião dos Santos, no Vila Residencial Divina de Carvalho Nogueira, Rua Antônio Furlan, atual projetada 2 do Jardim Baldissera, a Felício Marão, projetada 1 do Jardim Residencial Belas Águas, de Gilmar César Fernandes, a projetada 13 no Parque Residencial Ferrarês, e também de Rua Alice Gosling Garcia, a projetada 12 do Jardim Universitário, que continua na projetada 7 do Jardim Baldissera e no Residencial Eulália. E você já sabe, né? A sessão da Câmara vai ser transmitida amanhã às 7h30 da noite, logo depois do TVU Jornal. Se você quiser participar da reunião dos parlamentares, ainda dá tempo, é só comparecer no auditório do Legislativo, que fica na Rua Venezuela, 3.819, é importante a gente participar da vida aí do poder público também. E olha só que legal, já está de volta na natureza o tamanduá bandeira, que foi encontrado ontem dentro de uma casa em Floreal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal estava escondido na varanda do imóvel, sendo capturado pelos bombeiros sem nenhum ferimento. Já começou aqui em Votuporanga a campanha gratuita para a detecção da AIDS e da sífilis. Para isso, unidades de saúde em alguns pontos da cidade estão sendo intensificadas aí os testes rápidos de HIV e sífilis. 2 doenças sexualmente transmissíveis e que podem ser prevenidas. A campanha Fique Sabendo está na sua 11ª edição. A iniciativa faz parte das comemorações do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, comemorado em 1º de dezembro.
Unidades de saúde do município estão oferecendo testes gratuitos. Olha, quanto mais precoce o diagnóstico, no caso da sífilis, mais precoce a cura e no HIV o controle, né? É assim que a gente acha que vai controlar a epidemia do vírus, né? Com pessoas que tenham aderência ao tratamento e recebam o diagnóstico cada vez mais precocemente. Além disso, outros pontos da cidade vão ter equipes. A equipe da unidade, né, do Jardim Marim, e eu também estarei presente, nós faremos uma ação extramuro no Parque da Cultura, né, onde muita população, né, no sábado, vai ali para a área de lazer e nós estaremos com testes de HIV e de sífilis à disposição da população. Existem hoje no município 630 pacientes em tratamento de AIDS. Somente esse ano foram registrados 35 novos casos. A coordenadora explica que, em caso de resultado positivo, o tratamento deve ser iniciado de imediato. A pessoa será encaminhada, se ela autorizar, né, nós acompanharemos esse tratamento, né, e a gente quer que ela se insira na linha do SUS, né, de cuidados, tanto da sífilis, que é um tratamento totalmente gratuito, né, feito na unidade básica, e o tratamento para o HIV, que é feito no SAI de Votuporanga. Tudo de graça. Totalmente, a linha de SUS é cuidado. Além desses cuidados, também são distribuídos aí preservativos nas unidades de saúde, né? As datas e os horários nas unidades vão seguir o calendário interno das equipes de trabalho. Para você participar, é só procurar então o consultório municipal mais perto aí da sua casa. Agora uma pausa rápida para o intervalo. No próximo bloco, vamos falar de esportes radicais. Em Votuporanga tem uma galera que curte levar adrenalina para as pistas. Daqui a pouco a gente volta e você vai ver agora a opinião dos votuporanguenses quanto à vitória do CAV. Fomos campeões, mais que merecido, né? Comemoramos lá na avenida, ajudamos na passeata e aí a gente perdeu a voz desse dia feliz para a torcida votuporanguense aí. Foi fora de série, nós estamos muito felizes e se Deus quiser o ano que vem nós vamos fazer uma série A2 muito boa. Vestibular de verão Unifev. Quem perdeu o prazo das inscrições pela internet ainda dá tempo de participar da prova, que será aplicada nesta quarta-feira à noite. É só comparecer até amanhã na Central de Atendimento do Campo Centro ou da cidade universitária. A taxa é de R$ 30, que é devolvida ao aluno aprovado em forma de crédito no ato da matrícula. A prova, que tem duração de até 3 horas, vai abordar conteúdos do núcleo comum do ensino médio, atualidades e uma redação. Você aí de casa, pratica esporte? Gosta de esporte radical? Pois é, nossa equipe conversou com 2 atletas aqui de Votuporanga que gostam de adrenalina e levam isso para as competições, conquistando muitos pódios. Eles mandam muito bem no mountain bike e no motocross. Esta aí é a Valéria. Ela pratica mountain bike cross country, uma modalidade do ciclismo considerada versátil e desafiadora, já que os percursos, como podem ver, são rústicos e repletos de obstáculos. A atleta é competidora na modalidade e, inclusive, já levou prêmios para casa. Tem uma história bem longa aí no ciclismo, que foi onde eu comecei. Depois eu achei mais interessante o mountain bike cross country, por causa que as provas eram mais, assim, dá para você assistir, que é num circuito fechado, geralmente 5 quilômetros, uma pista oficial, e aí ela tem vários obstáculos, né? E prêmios, assim, muitos. Eu acho que devo estar hoje com umas 400 provas no currículo. Então eu já pedalei um pouquinho por aí. O interesse por pedalar começou cedo. São mais de 30 anos de história com a bike. Durante essa trajetória, ela precisou enfrentar muitos desafios, mas o segredo para ela é não desistir. Eu moro numa região que não é propícia e sempre foi um desafio, principalmente treinos, porque ele é mais praticado em regiões que tem montanha. Tipo, Minas Gerais hoje é a meca do mountain bike brasileiro, a Bahia. Então, assim, a minha luta sempre foi conseguir apoio para ir nas provas, para conseguir pontuar, ranquear, e nisso, assim, era só tipo, coisa fácil não tinha que improvisar treinamento,
viajar para longe, geralmente ia na quinta para ficar sexta, sábado, domingo em competições, porque geralmente o mountain bike ele é feito de 3 dias nas provas oficiais. O Augustinho tem 18 anos e, assim como a Valéria, também optou por um esporte de 2 rodas, só que no caso dele, motorizadas. Ele é praticante do motocross e, apesar de bem jovem, o atleta já participa de competições, como do Campeonato Brasileiro de Motocross. Eu corri ano passado brasileiro já, fiquei em 8º no campeonato e esse ano consegui fazer uns resultados melhores e acabei o campeonato em 3º. E também consegui ser campeão mineiro esse ano. Recentemente, o jovem atleta passou por um grande desafio, mas o amor ao esporte o fez persistir. O maior desafio que eu tive foi quando eu machuquei o braço e a coluna e demorei uns 4 meses para voltar a andar de moto. Fiquei bem mexido com isso, mas faz parte. E para você que se inspirou na dedicação dos atletas, aí vão algumas dicas deles próprios para você se inspirar ainda mais e, quem sabe, até seguir a carreira radical. Procurar assim um profissional especializado para você comprar a sua primeira bicicleta, no caso, porque hoje a bicicleta ela tá muito individual, ela tá como se fosse uma roupa, tipo uma bicicleta que uma pessoa de 1,5 m usa, uma de 1,90 m já não usa. Tem que ter uma cadência de começar devagar e depois ir aumentando a distância, e aumentando a quilometragem, o tempo na bicicleta, e também passar pelo médico, porque muitas vezes a pessoa pensa que ela está bem e não está, então é uma atividade de um desgaste físico grande. Se dedicar bastante, porque é um esporte muito difícil, você exige dedicação total a que você faz, então se dedicar bastante, ter fé e vamos embora. Que legal, né? Parabéns ao Augustinho e à Valéria aí pela dedicação. O tempo deve continuar firme agora à noite. A previsão é que as temperaturas fiquem em torno de 25 graus aqui em Votuporanga. Vamos ver a previsão para a região nesta terça-feira aqui no mapa. Aqui em Votuporanga, amanhã as temperaturas prometem ficar altas, entre 18 e 33 graus. A terça promete ser marcada por sol entre algumas nuvens, mas não deve chover. Em Cosmorama, o dia amanhã promete ser de predomínio de sol. A mínima prevista é de 18 e a máxima pode chegar a 31 graus. De acordo com o portal Climatempo, não tem previsão de chuva. Em São Paulo, a terça já amanhece com nebulosidade. A expectativa por lá é de um dia com aberturas de sol. A noite promete ser de poucas nuvens. Termômetros variam de 14 a 27 graus. E olha, depois do Outubro Rosa e do Novembro Azul, chegou a vez do Dezembro Laranja. O mês é dedicado para alertar todos nós sobre o câncer de pele. Por isso, no sábado, alunos do curso de Medicina da Unifev realizaram uma ação na Concha Acústica para falar sobre a prevenção. Quem passou pelo local conversou com os alunos e os professores e viram aí os perigos da exposição excessiva ao sol sem nenhuma proteção. O trabalho foi desenvolvido pela Liga Acadêmica de Dermatologia e, segundo os dados aí do Instituto Nacional do Câncer, esse trabalho é cada vez mais importante, porque 30% de todos os tumores malignos do país correspondem ao câncer de pele. E só para o biênio 2018-2019, a estimativa é de mais de 165 mil novos casos. Bastante, né? A seguir, você vai ver aqui no TV O Jornal. Prefeito apresenta nova frota de veículos conquistada nos últimos 2 anos. E voltaremos a falar sobre Copa Paulista. Cave é campeão. Um dia para ficar na história foi esse domingo. Até já. Nota 10, desde a comissão técnica, o jogador foi muito empenhado. Foram decididos que queria ser campeão e foram campeões. Empolgante, muito bom. Todo mundo ficou satisfeito. Meu filho da Irlanda passou um WhatsApp para mim dizendo que tinha assistido o jogo pela internet e estava fazendo festa lá na Irlanda, que eu fiquei contente 2 vezes. Campeão, um título inédito para a cidade, muito bom, todo mundo feliz pelo título de Votuporanga.
A carga tributária, que é o patamar dos impostos pagos em relação à riqueza do país, somou 32,43% do Produto Interno Bruto em 2017. Foi o que informou hoje a Receita Federal. O índice registrado no ano passado é o maior em 4 anos. De acordo com outro estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que considera 30 países, o Brasil continuou sendo o país que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade. O estudo avaliou as 30 nações com as maiores cargas de tributos. No sábado, o prefeito João Dado apresentou os veículos conquistados nesses 2 primeiros anos de mandato. A população conheceu de perto os mais de 50 veículos adquiridos para setores como saúde, educação, assistência social e obras. Eles ficaram expostos no sábado de manhã no Parque da Cultura. Olha, ainda de acordo com a Prefeitura, para a aquisição desses veículos que a gente acabou de mostrar, foram investidos cerca de 6 milhões de reais, entre recursos próprios, estaduais e também do governo federal. O ministro que coordena a transição e futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou hoje que o Ministério do Trabalho vai sim deixar de existir no governo de Jair Bolsonaro. De acordo com Lorenzoni, a atual estrutura da pasta vai ser dividida entre os Ministérios da Justiça, da Cidadania e também da Economia. O Ministério da Justiça, que vai ser comandado por Sérgio Moro, vai cuidar da concessão de cartas sindicais e também do trabalho escravo. Já a estrutura que lida com políticas ligadas ao emprego ficará com uma parte do Ministério da Economia, que terá como titular Paulo Guedes, e a outra parte na pasta da Cidadania, com Osmar Terra de ministro. Vamos falar de Votuporanguense agora de novo, vamos ver se o Léo, já tá no clima de segunda-feira ou ainda não. Boa noite, Léo. A festa não acabou para você ainda, pelo jeito, né? Boa noite, Wender, e boa noite a todos que acompanham o TV O Jornal segunda edição. Eu já tô totalmente caracterizado aqui no TV O Jornal, porque a Votuporanguense é a grande campeã da Copa Paulista. Aqui a gente tem uma bandeira da equipe da Votuporanguense. Eu também tô com a camisa do CAV, todo mundo muito feliz. E vou falar uma coisa, hein? Lá no comecinho do campeonato, desde a primeira partida da Copa Paulista, o Votuporanguense pegou a equipe da Penapolense, venceu por 5-0. Deu para sentir que esse time era diferente, que tinha futebol, que tinha talento suficiente para ser campeão da Copa Paulista. E foi uma trajetória que em certos momentos, como eu disse, a gente enxergava um grande time, mas que em certos momentos a gente também tinha um pouco de desconfiança, como é claro, teve aquela derrota para o Novo Horizontino dentro de casa, derrota para Atibaia, algumas incertezas diante do time, também teve derrotas fora de casa, como aquela contra também a equipe do Novo Horizontino por 2-1, mas mesmo assim a gente estava crente que dava para buscar mais do que apresentava. E a partir da segunda fase, a Votuporanguense foi melhorando, foi criando uma nova característica de jogo e foi jogando muita bola. Primeiro turno da segunda fase ainda foi um pouco irregular. Agora, o segundo turno da segunda fase foi espetacular. 3 vitórias, garantindo a primeira colocação do grupo 7 naquela oportunidade, se classificando para jogar contra a equipe do Taubaté, que era o nosso maior fantasma. Era, porque a gente venceu aqui na Arena Plínio Marim por 4-2 e lá em Taubaté a Votuporanguense perdeu por 1-0, mas garantiu a classificação no agregado porque ficou 4-3. E aí a cidade foi se enchendo de orgulho e foi apoiando ainda mais a Votuporanguense, se classificando para as semifinais da competição e indo pegar a equipe do Atibaia. O Atibaia também é uma equipe nova, foi fundada em 2007, a Votuporanguense em 2009, então era um confronto de jovens times na Copa Paulista. Do outro lado da chave, das semifinais, Red Bull e Ferroviária faziam a final antecipada, como cravavam algumas emissoras da região ali de Araraquara e de Campinas. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Votuporanguense se classificou contra a equipe do Atibaia, empatando em 1-1 lá na cidade de Americana e vencendo em Votuporanga por 3-0. E depois foi só festa, porque a Votuporanguense, dentro de casa, como eu disse, venceu por 3-0. Show da torcida, naquela oportunidade havia conquistado o recorde de público. E aí, se classificando para a final,
pegando a equipe da Ferroviária, tradicionalíssima Ferroviária, um grande time. E aí a gente já sabe, né, como algumas emissoras falavam, final antecipada, a Ferroviária já é campeã, não sei o quê. Não foi isso que a gente observou, não. Primeiro jogo aqui na Arena Plínio Marim, Votuporanguense muito melhor, abriu o placar com Bruno Baio, mas a Ferroviária empatou ainda com Caio Mancha, 1-1, ou seja, decisão lá em Araraquara. E aí todo mundo ainda falava, pô, aí Ferroviária dentro de casa vai matar essa Votuporanguense, vai ser fácil, um time tradicional contra um time novinho, não vai ter graça. E não foi isso que a gente observou, não. Aliás, a Ferroviária até colocou um pouquinho de pressão, abriu o placar com o Tom, que em 2013 passou pela Votuporanguense, popular lei do ex, né, que a gente fala. E depois a Votuporanguense, no finalzinho da primeira etapa, conseguiu empatar com o Eric Salles, depois de um bom cruzamento do Sávio. Bruno Baio se complicou no domínio, mas acabou dando um passe genial. E Eric Salles empatou a partida 1-1, decisão nos pênaltis, já que o empate no segundo tempo também foi mantido. Nos pênaltis, todos os jogadores ali apresentaram muita competência, mas um jogador da Ferroviária acabou perdendo, o Arthur. Perdeu a quarta cobrança para a Ferroviária, cabendo aos pés de Renato Juste terminar ali a competição. Ele foi lá, bateu, fez. Votuporanguense 100% de aproveitamento nos pênaltis e campeã da Copa Paulista 2018. Um título que certamente orgulha muito a cidade. Todo mundo está muito feliz com a conquista. É certamente o campeonato mais importante da história do Clube Atlético Votuporanguense. E digo mais ainda, é o campeonato mais importante como Votuporanguense, somando desde a época de Associação Atlética Votuporanguense e também Sociedade Esportiva Votuporanguense. Então, um dia histórico, 2 de dezembro de 2018, no caso ontem, foi um dia para ser marcado para a história de Votuporanga como o mais importante momento do futebol local. Se orgulhe, votuporanguense, porque nós somos campeões da Copa Paulista. E é claro, a gente vai repercutir até o final do ano e por muito tempo ainda toda essa conquista, o primeiro campeonato da nossa alvinegra na competição mais importante para os clubes do interior aqui do estado de São Paulo. CAV, campeã paulista de 2018. Wender, essas foram as notícias do futebol de hoje. E eu ainda vou seguir falando muito sobre CAV nos próximos programas. Boa noite a todos. É isso mesmo. Boa noite, Léo. Assim a gente vai terminar o nosso TV Jornal de hoje. Para você assistir agora a reprise desse momento histórico, né? A conquista do Votuporanguense na Copa Paulista. E é assim que a gente também encerra o TV Jornal de hoje com essas imagens tão especiais. Até amanhã. Tchau, tchau.